Olá, estamos iniciando mais uma masterclass e o tema de hoje é estruturação da sua empresa do ponto de vista da organização. Um checklist de 7 ações práticas para que você faça ao longo dos 7 dias da semana e consiga organizar a sua empresa para que o seu planejamento comece a ser uma realidade dentro da sua agenda. Bom, eu separei então aqui 7 itens e a ideia é que você faça cada um deles um dia da semana. Então, escolha uma semana para botar ordem mesmo na casa, aproveitando aí de repente o início de um novo mês, ou o início de um novo semestre, de um novo trimestre, para que você já comece fazendo diferente para ter resultados diferentes. Bom, começando aqui pela primeira ação que eu coloquei nesse checklist para estruturar a tua empresa, a primeira ação está definir as metas que você tem para a sua empresa no ano de 2023, caso você ainda não tenha definido. Eu vejo que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para que você refaça os seus planos, as suas metas, porque a partir disso, que as ações que nós temos no dia a dia vão estar diretamente relacionadas com o que a gente precisa fazer para a nossa empresa prosperar. E aqui tem um roteirinho de alguns tópicos que vão te ajudar na definição dessas metas, que são ter uma pesquisa de mercado da tua empresa, porque a partir do momento que você sabe o que o seu mercado está fazendo, tem alguma referência do que seus concorrentes estão fazendo, tem alguma referência do que o seu público espera de produtos e de serviços dentro do seu mercado, fica mais fácil definir as suas metas. Um outro ponto que é muito importante você observar quando você está definindo as metas da sua empresa, é observar os objetivos que a sua empresa tem. E eu começaria pensando nesses objetivos pela parte financeira, que é o coração da tua empresa. Então, defina qual é a meta de retorno que você tem para você como sócia da tua empresa. Depois disso, você vai entender qual é o percentual de lucro que você vai precisar ter nos seus produtos e serviços para chegar nesse valor de retorno que você vai ter. Depois disso, a gente vai entender qual que é o valor de receita necessário, consequentemente, valor de faturamento, e aí vai chegar no valor das suas metas semanais e até mesmo diárias de venda dentro da tua empresa. Então, começando pelos objetivos financeiros, você consegue ter um panorama de qual que vai ser o potencial de investimento que a sua empresa tem nas outras metas, nos outros objetivos operacionais, objetivos da área de compras, objetivo da própria área de planejamento, né? Você tem uma ideia do que você precisa fazer e do que você consegue fazer com o dinheiro que você espera faturar dentro da tua empresa. Uma outra coisa que é muito importante quando nós estamos definindo metas para a empresa é pensar em qual é o público-alvo, quem são as pessoas que você busca atingir, para quem são as pessoas que você busca vender os seus produtos, os seus serviços, e o principal, o que você precisa falar para que essas pessoas se transformem de pessoas que não te conhecem para clientes dentro da tua base de clientes e clientes que usam seus produtos e serviços. Porque ter uma ideia de para quem você vai vender determina que tipo de produto você vai vender, onde você vai vender, onde você encontra essas pessoas e o que você precisa falar para elas, para que elas entendam que o seu produto é a melhor solução para elas. Então, percebam que nesse primeiro dia do nosso checklist, a gente está falando muito mais sobre a parte estratégica, muito mais sobre a parte de planejamento, mas tudo que existe no mundo começou primeiro aqui no mundo das ideias. Então, não desprezem essa parte que é tão importante do processo, essa parte de fazer esse planejamento, de fazer essa definição antes de passar para as próximas etapas. Bom, essa foi o primeiro tópico, né, que eu estou colocando aqui dessa nossa parte de planejamento. E passando para esse segundo tópico da estruturação, nós vamos falar sobre áreas importantes que você tem dentro da tua empresa e quem são as pessoas responsáveis por executar as tarefas dentro dessas áreas.
É claro que se por acaso você tiver uma empresa, uma empresa de uma pessoa só, você vai ser a responsável por todas as áreas da empresa. Mas isso não impede que você encontre pessoas para quem você pode delegar essas atividades, pessoas que possam fazer uma parte dessas atividades, seja como parceiros, prestadores de serviço, ou até mesmo funcionários que você vai ter, temporários ou funcionários fixos que você tem dentro aí da sua equipe, que vão acabar desempenhando essas atividades sob sua supervisão. Acho que isso que é o mais importante. A empresária, ela sempre vai ser a pessoa que vai, como um maestro, ou uma maestra, enfim, reger a orquestra dentro da tua empresa. Então, é importante a gente pensar que, mesmo que a atividade não seja feita por nós, nós é que temos que apertar o botão de start. Nós é que temos que dar o comando. Mesmo que você esteja trabalhando com um parceiro muito eficiente no que faz, que sabe o que faz, é importante que você diga a ele o que você precisa que seja feito, porque essas ações vão estar diretamente relacionadas ao que você definiu no ponto 1. Então, nesse dia 2, o que eu sugiro para você fazer? Primeiramente, pensar em todas as áreas da sua empresa, que eu listei algumas das áreas que eu considero as mais importantes, mas a sua empresa pode ter ainda outras áreas, mas pensar. Dentro da área de estratégico, por exemplo, você já fez no primeiro dia essas definições dos seus objetivos, fez pesquisa do mercado, fez pesquisa do público que você quer alcançar e entendeu qual que é a sua estratégia. Depois disso, a gente vai passar aqui para a parte do financeiro, criar as suas metas financeiras, entender qual é o valor que você precisa remunerar. Se você estiver fazendo um planejamento anual, qual que é o valor que você espera faturar no ano, ou ainda, qual o valor que você espera faturar mensalmente, se você estiver fazendo isso num planejamento mensal. Depois disso, né, aqui as áreas não necessariamente estão na ordem em que você vai fazer cada uma das ações, mas depois disso é importante você pensar nos canais de divulgação, porque a partir do momento que você faz a sua estratégia, você conhece o seu público, entende onde o seu público está, você precisa escolher canais onde você vai falar diretamente com esse público. É claro que nós temos alguns canais padrão que todas as empresas estão, né? O ideal é que todas as empresas estejam no Google. O ideal é que toda empresa tenha um número de contato telefônico, hoje mais comum o WhatsApp, mas para alguns segmentos funciona até ter um telefone fixo, de repente, do escritório da empresa. Site, e-mail, que são canais que tanto servem como canais de divulgação dos seus produtos e serviços, como canais para venda, como canais para relacionamento, como canais para contato. E aí os canais que comumente nós chamamos de mídias sociais, que podem estar dentro aí das redes sociais, onde nós podemos fazer a nossa comunicação online. Mas também pense que para alguns segmentos faz muito sentido ter canais offline, que nós chamamos, que são canais que não necessariamente estão dentro ali do online, mas que ajudam o cliente a saber informações sobre os nossos produtos. Cartão, folder, material de divulgação, temos também outras ações, dependendo do tipo de segmento que você está em rádio, TV, jornal, revista. Então, olha o mundo de lugares que você pode estar e que o cliente pode saber que o seu produto ou seu serviço existe, né? E depois disso, pensar em qual vai ser a jornada de compra do seu cliente. Aí a gente chega aqui na parte das vendas. Como esse cliente vai passar de uma pessoa que não conhece a sua empresa, que é a primeira parte da jornada do cliente, até um cliente que já comprou de você algumas vezes, está dentro da sua base e vai ter uma recorrência dentro da sua base. Então, entre ele ser um não cliente, um cliente que ainda não te conhece, e estar na sua base e fazer compras frequentes dos seus produtos e serviços, tem todo um processo. E esse processo precisa estar mapeado e você precisa saber quem são as pessoas que vão conduzir esse processo. Mais uma vez, você sendo eu presa, e que partes do processo que você precisa atuar e que partes do processo precisam estar na sua agenda diária, semanal,
quinzenal ou mesmo mensal. Porque a partir daí, a partir de visualizar essas ações que você tem para fazer, que você começa a montar uma agenda. Então, se eu pudesse, assim, dar uma dica, né, nessa parte das áreas mais importantes, das áreas do mapa estratégico da sua empresa, eu diria que você tenha blocos de tempo na sua agenda reservados para cada uma dessas áreas que eu listei aqui, porque a partir disso você garante que não vai ficar só fazendo divulgação, ou não vai ficar fazendo só a parte do operacional, que é muito comum nas empresas, não vai ficar só pensando e planejando e fazendo a parte estratégica, e nunca vai partir para a ação. Então, você fazendo a divisão do seu tempo, baseada nas áreas da empresa que você tem que trabalhar, a sua empresa vai ser muito mais produtiva e você vai começar a ver os seus planos saindo do papel e indo para a prática. Acho que é o grande segredo aí do meu trabalho com a organização da sua agenda de empresária. Bom, vamos lá. Tem também a parte do atendimento, então, reservar tempo para fazer o atendimento do seu cliente. Depois, a parte operacional, que está muito ligada com a parte de processos, com a parte de entrega, né? Se você faz um serviço, é o momento que efetivamente você executa o serviço e depois faz a entrega para o cliente. Se você vende um produto, é o momento onde você recebe a encomenda do produto e prepara o produto para que ele seja entregue para o cliente, seja um produto que você revende, ou seja um produto que você fabrica e depois entrega para o cliente. E uma área que é muito importante, que às vezes, no meio de tantas coisas que a gente precisa fazer dentro de uma empresa, acaba ficando em segundo plano, mas é uma área primordial para que você evolua nos seus processos, que é a parte de capacitação, que é a parte de você entender que atividades você precisa fazer dentro aí do aumento do seu conhecimento, para que você tenha tanto o conhecimento técnico da área que você está atuando, quanto tenha o conhecimento de gestão, para você conseguir tocar o seu negócio, para você conseguir fazer a sua empresa prosperar. Então, nesse segundo dia, você vai escolher aqui, pode ser dentre essas áreas, pode ser, inclusive, dentro de alguma outra formatação que você já tenha feito, quais são as áreas mais importantes e que precisam estar na sua agenda semanal, e que aí vão acabar, cada uma delas estando em algum dia da sua agenda diária, e principalmente já começar a entender o que você vai fazer em cada um desses dias, né? Quando você for fazer atividades dessas áreas, como que elas vão aparecer aqui na tua agenda, né? Que aí é essa terceira parte. Depois de definir quais áreas que você vai focar e que ações que você, que áreas que vão ser a referência das ações que você vai ter na sua agenda, você vai criar uma lista de tarefas importantes, né, para cada uma dessas áreas da tua empresa, né? Então, aí eu defini, vamos supor, que eu vou me focar mais na parte estratégica, vou me focar mais na parte financeira, vou me focar na parte de divulgação, de vendas, de atendimento, de operacional e de capacitação, que, para mim, são as áreas mais importantes aí dentro do processo. Então, dentro do estratégico, que tarefas eu preciso fazer? Vamos supor, dentro do estratégico eu preciso fazer o planejamento semanal da minha empresa. Dentro do estratégico eu preciso ter um bloco de trabalho semanal para acompanhar tudo que eu tracei lá no primeiro dia, das metas, dos objetivos, e ver o que está caminhando, o que não está caminhando. Talvez eu perceba que eu não preciso olhar o estratégico toda semana, que eu posso olhar a cada 15 dias. Talvez eu perceba que eu posso olhar o estratégico a cada 30 dias, no início de cada mês, aí depois volto ali no final do mês para fazer uma verificação e ver se o que eu planejei no início do mês eu consegui concretizar. Mas é claro que isso só funciona se você perceber que a sua agenda está acontecendo de acordo com o que você programou. Se você percebe que você programou algumas atividades estratégicas na agenda e não teve tempo, ou não teve, enfim, conhecimento técnico, ou não teve condições de desempenhar essas atividades, é lógico, né, automaticamente, a gente não vai conseguir olhar para o estratégico só uma vez por mês. É bem provável que você tenha que voltar nesse estratégico, tenha que voltar nisso várias vezes ao longo do mês, para que você consiga fazer de uma forma que
não se perca, que não espere por 30 dias para começar a ver as coisas que você precisa corrigir, né? Lista de tarefas para a área financeira. Então, acho que a primeira coisa e mais importante, olhar para o fluxo de caixa da tua empresa como um todo, projetar as metas mensais, projetar quanto você precisa de dinheiro entrando na sua empresa naquele mês, que aí você vai entender qual que é o valor do teu produto, qual que é o ticket médio das suas vendas e quantas vendas você precisa fazer para chegar naquele valor. Entendendo quantas vendas você precisa fazer, você vai, né, aí já entrando um pouco aqui nas tarefas da parte de vendas, para te ajudar nas metas. Se você sabe que você precisa conversar com 5 pessoas para vender um produto, se você tem uma meta de vender 5 produtos, você vai ter que conversar com 5 vezes, né, a quantidade de produtos que você tem para vender. Então, a cada 5 pessoas eu vendo um produto, né? Então, eu vou precisar conversar com 25 pessoas para que eu venda os 5 produtos que eu preciso para atingir a minha meta. E vejam que, assim, não é tão difícil quanto parece, mas muitas vezes a gente acaba não criando metas e as nossas ações, elas ficam muito descasadas, muito desconectadas do que a gente precisa ter como resultado. E é lógico que o resultado não vai vir. Se você não tem essa visão de como o seu trabalho pode dar um resultado, se você não tem uma visão de quantos clientes você precisa abordar, se você não tem uma visão de quantos novos clientes você precisa trazer todos os dias, todas as semanas para sua empresa, se você não tem uma visão de quantos produtos por mês você precisa vender para chegar no faturamento necessário, pode fazer o que for, as suas ações não vão estar alinhadas com o seu planejamento e dificilmente você vai chegar no resultado que você precisa, né? Já falei aqui um pouquinho de tarefas que servem tanto para a área financeira quanto para a área de vendas, então vamos lá para a área de divulgação. Quantos novos clientes precisam saber que a minha empresa existe? Como eu vou divulgar? Vou participar de reuniões de networking, vou participar de reuniões com clientes, vou criar um folder e deixar em locais parceiros, vou ter uma placa na porta do meu comércio fazendo a propaganda de algum produto, vou fazer divulgação online, vou produzir conteúdo, tudo isso, né? Todas essas tarefas precisam estar na sua lista, porque quando você chegar lá na sua agenda, no seu bloco de trabalho de divulgação, você sabe o que você precisa fazer. Eu vejo que o grande dilema das empresárias, quando a gente pensa em ações práticas mesmo da empresa, é que elas até conseguem separar um tempo para fazer as atividades, mas quando chega na hora de fazer as atividades, elas simplesmente não sabem o que fazer. Então, não adianta só separar o tempo para uma determinada área da sua empresa, como, por exemplo, a área de divulgação. Mas você precisa saber o que você vai fazer, desdobrar essa área maior em atividades menores, tão pequenas que seja impossível que você não realize, porque aí você tem um roteiro, preciso postar o conteúdo no Instagram, preciso distribuir os folders no parceiro, preciso fazer meu pitch de vendas na reunião de networking. Tendo essas tarefas práticas, você acaba desempenhando melhor aí, acaba dando andamento ao seu plano de ação. A mesma coisa vai acontecer para a parte de atendimento, horário de atendimento, scripts de atendimento, texto padrão que você vai usar para atender os seus clientes, qual é o tempo de suporte, vamos dizer assim, você trabalha com serviço, a pessoa entra em contato com você e você estipula um tempo entre o primeiro contato da pessoa e o tempo que você vai dar a resposta. Mesma coisa aqui na parte do operacional, tempo de produção dos seus produtos e serviços, ou tempo entre o pedido do cliente e a entrega, se você precisa fazer uma embalagem, se você precisa preparar esse produto para que o cliente receba, em quanto tempo você vai fazer isso? Tudo isso está na lista de tarefas do operacional. E na parte da capacitação, mesma coisa. Quais tópicos que você precisa estudar? Preciso estudar sobre financeiro, preciso estudar sobre liderança, preciso estudar sobre gestão, preciso estudar sobre, enfim, uma parte muito técnica do meu trabalho.
tudo isso precisa estar listado, porque aí a partir daí, né, nesse terceiro dia você já vai ter uma visão do que precisa ser a sua agenda, de quantas tarefas você tem, de quantas você consegue fazer sozinha, né, se você for uma empresa, e se você tiver funcionários, que tarefas os seus funcionários precisam fazer, porque já tem toda essa responsabilidade, no caso, quando você tem funcionários, de você ter um faturamento suficiente para custear o salário deles. Mas, às vezes, essa mão de obra que você tem disponível, ela é subutilizada quando você não tem as premissas, quando você não tem uma liderança para orientar as pessoas do que elas precisam fazer. Então, às vezes, aquela pessoa está ali ociosa e você continua fazendo muito mais coisas do que você precisava fazer, porque você simplesmente não listou as tarefas que poderiam ter sido feitas por essa pessoa e não delegou essas tarefas para essa pessoa. Bom, vamos aí para o quarto dia do nosso checklist, né? Essa masterclass, o objetivo dela é trazer ações práticas que você vai fazer ao longo dos 7 dias de uma semana para organizar de vez a tua empresa, para parar de ficar rodando em círculos e para começar a ver seu plano saindo do papel e gerando resultado, principalmente resultado financeiro, no final do teu mês de trabalho. Pensando aí na quarta ação, né, no quarto dia, né, do que você vai fazer. Você vai criar a rotina de execução para cada uma das atividades dessa tarefa. Então, você vai criar uma agenda onde você vai dizer, aqui na área de atendimento, eu vou vou fazer os atendimentos dos clientes todo dia, às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas antes de finalizar o expediente. Então, aqui você está definindo qual que é a sua rotina de resposta do WhatsApp. Você não vai ficar respondendo o WhatsApp toda hora, porque aí você consegue otimizar outras tarefas dentro desse intervalo. Ou, por exemplo, eu vou fazer as postagens do Instagram sempre às terças e às quintas, e esse conteúdo que eu produzi nesses 2 dias vai ser o conteúdo suficiente para a semana toda. Então, essa parte da rotina, né, depois que você já sabe em que áreas que você precisa fazer as tarefas, o que você precisa fazer, o como, né? Como você vai fazer? Quantas vezes por semana você vai fazer? Por quanto tempo você vai fazer? Isso é rotina. Né? E sem ter uma rotina empresarial, você não tem uma empresa. Uma empresa é feita de processos, uma empresa é feita de acompanhamento, de metas, uma empresa é feita de rotina de trabalho. Né? E lembrando muito, né, da época, se você já trabalhou CLT, lembrando muito da época do CLT, a gente sempre, né, em todas as empresas, você tem uma pessoa que vai demandar trabalho da equipe, e essa equipe vai dividir da melhor forma o seu tempo para realizar o seu trabalho. Só que, às vezes, como empresária, parece que a gente esquece um pouco disso, parece que a gente entende essa liberdade, essa flexibilidade de ser dona do seu próprio negócio como falta de rotina, como falta de estratégia de execução, como falta de lista de tarefas para cumprir. E aí a boa notícia é que se lá na época do CLT a empresa que você estava funcionava e pagava o seu salário, é porque ela tinha uma rotina de execução. E agora você vai usar esse mesmo modelo para fazer uma rotina de execução dentro da tua empresa também. Então, esse que é o recado aí, que precisa estar muito nítido para você já nesse quarto dia. Porque não adianta listar todas aquelas áreas, listar todas aquelas tarefas, se você não criar uma rotina para executar tudo aquilo. Já chegando no dia 5, né? Se você começar ali na segunda-feira, vai ser a sexta-feira dessa semana de estruturação e de organização aí da tua empresa. No dia 5, você vai criar o seu sistema de organização, que nada mais é do que você escolher quais são as ferramentas que você vai usar para organizar as suas atividades. Aqui, nessa aula, por exemplo, eu estou usando um belo... aqui é um exemplo de uma ferramenta de organização, onde eu organizei as ideias desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que
Claro, né, é uma das opções, mas existem várias opções de acordo com o tipo de atividade que você vai fazer, e eu listei algumas delas aqui, né. Então, o meu sistema de organização pode ter necessidade de um arquivo físico, de pasta, de armário, de depósito para guardar documentos. Pode ser que esse meu arquivo possa ser digital, né, eu acredito que a grande maioria de nós vai ter um arquivo digital, que pode ser o seu computador, que pode ser um pendrive, um HD externo, você pode armazenar os documentos na nuvem, armazenar os seus planejamentos, enfim. A grande maioria das empresas trabalha com planilhas para fazer o acompanhamento dos dados, das metas, registrar clientes, né? Muitas empresas trabalham também com esses sistemas de organização de projetos, Trello, Asana, Notion, existem vários outros, mas assim, qual que é a ideia aqui? É trazer sugestões de ferramentas que vão te ajudar a fazer todas essas tarefas serem uma prática, né? Teve uma ferramenta que eu não coloquei aqui, né? Mas que é importantíssima para que a gente faça aí, né? Uma atualização de todas as tarefas, um registro de todas as tarefas. Essa agenda ela pode ser física ou digital. Mas você vai ter digital, não estou conseguindo falar e escrever ao mesmo tempo, né? Digital. Mas que é uma forma de sistema de organização. Um planner, a mesma coisa. Um aplicativo de gerenciamento financeiro, a mesma coisa. Ter ferramentas como o Zoom, como o Google Meet, que a gente está usando, né, aqui na nossa empresa, como Teams, como Slack, por quê? São todas ferramentas que vão ou te ajudar no atendimento ao cliente, ou te ajudar na reunião com os parceiros, reunião com funcionários, comunicação entre o time, o Trello a mesma coisa, né, ter um projeto, incluir outras pessoas dentro ali daquele projeto para que elas acompanhem o andamento, a partir da comunicação, né, organizar sua comunicação, centralizar a comunicação com o seu cliente no WhatsApp, centralizar a comunicação com o seu cliente no e-mail, tem algumas empresas que usam ainda o SMS, então, assim, pensar o seguinte, quando você tem um sistema, a sua probabilidade de fazer as coisas dentro do planejamento que você fez é muito maior, vamos considerar assim, você faz as suas divulgações dos seus produtos ou dos seus serviços lá no Instagram, e esse cliente, ele chega e te manda uma mensagem direta no Instagram. Como que você cria um sistema de organização? É fácil, é tranquilo para você trabalhar respondendo o DM do Instagram e também o WhatsApp? Mas lá na DM do Instagram, o que você responde para o cliente? Lá é a parte mais informativa, é a parte de você direcionar esse cliente para qual canal que ele vai contatar se ele quiser efetivar uma venda, se ele quiser tirar uma dúvida, se ele quiser conhecer a tua loja. E sempre ali vai ser a porta de entrada. Para algumas empresas funciona fazer o suporte através da DM do Instagram, mas se você conseguir centralizar isso num lugar onde todos os clientes vão entrar, tanto o cliente que veio do site, quanto o cliente que veio do Instagram, quanto o cliente que pegou seu cartãozinho, quanto o cliente que você conversou na fila do mercado, se todos eles forem centralizados em um único lugar, que pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail, pode ser o telefone da sua empresa, enfim, você consegue ter um sistema de organização e aí agrupar aquelas mensagens que você recebe, ou responder todas as mensagens nos blocos de tempo que você recebe, ou responder essas mensagens de acordo com a prioridade de entrega, ou responder essas mensagens com ordem de chegada, você vai criar um critério. Mas para criar esse critério, não dá para estar cada coisa num lugar. Por isso, o sistema de organização, por isso que você precisa criar essa forma das pessoas conseguirem deixar uma demanda para você e você conseguir acompanhar a execução dessa demanda, senão é o cliente que fica esquecido lá na DM, é o cliente que fica esquecido lá no e-mail, você precisa conduzir o caminho do seu cliente dentro da sua empresa, desde a divulgação, desde quando ele ainda não te conhece e começa a ser o seu contato, até a entrega final do produto, para garantir que esse mesmo cliente passe por todas as partes do processo e que não tenha nenhum furo, tá? Então, aqui, a gente já começou, de segunda a sexta, cada dia tivemos uma ação prática, né? Coloquei aqui 5 ações práticas, de segunda a sexta, para que a gente consiga estruturar a empresa.
Mas aí tem mais outras duas partes que são bem importantes e que acabaram ficando para esses outros 2 dias da semana. Essas partes, de repente, você pode unificar elas em um dia só, se não quiser trabalhar no domingo, mas são ações que vão amarrar, né, que vão ser a cerejinha desse bolo maior que nós fizemos durante a semana e que vão ser importantes aqui para o teu processo de organização. Criar a sua agenda, né, com compromissos e tarefas de cada uma dessas áreas, porque aí depois que você escolheu de que forma que vai ser tua agenda, se vai ser uma agenda física, se vai ser uma agenda digital, se você vai usar um planner, você precisa colocar essas informações no que você escolheu usar como sistema de organização. E depois disso, né, que é importante dizer, agenda é obrigatório. Seja você uma pessoa que trabalha com agendamentos, com atendimento a clientes com hora marcada, seja você uma pessoa que tem um comércio que abre às 8 horas da manhã e fecha às 5 horas da tarde. Porque a agenda é o que vai dar o roteiro do seu dia, o roteiro da sua semana, o roteiro do seu mês. É lá que você vai marcar um compromisso e quando alguém vier te demandar alguma coisa, você vai dizer: posso, porque tenho esse tempo livre, não posso, porque já tenho esse compromisso. Porque é muito comum, né, a empresária trabalhar com uma agenda flexível demais, ao ponto de só ficar atendendo as demandas que vêm de fora, e não colocar essas demandas aqui, né, do planejamento, enfim, do estratégico, que ela precisa fazer, né, do financeiro principalmente, que precisa fazer, mas que, como não tem agenda, a primeira pessoa que levantar a mão e pedir alguma coisa, você vai estar lá pronta para atender, né? Então, se você tem dificuldade de ter essa disciplina de criar uma agenda e seguir uma agenda, busca uma ajuda profissional, mesmo que não seja aqui comigo, né? Mas isso é a base para o crescimento, para o sucesso da tua empresa. Então, é algo que eu recomendo, né? Eu trabalho com criação de agendas para empreendedoras, né? Mas se de repente não for o seu momento de fazer isso comigo, não deixa de fazer, né? Busca uma ajuda profissional, busca alguém que pode te ajudar a mapear os compromissos e tarefas importantes dentro da tua rotina como empresária e começa a seguir essa agenda, porque é isso que vai mudar teu jogo, é isso que vai fazer com que a tua entrega dentro da tua empresa seja mais, traga um resultado mais proveitoso. Aqui o ponto 7 é fazer o balanço, né? Então, depois que nós fizemos toda essa organização, é sempre ter ali um bloco de análise semanal, um bloco de tempo dentro da tua agenda, né? De análise semanal dos dados, dos resultados que você teve em relação ao que você planejou. Eu costumo fazer isso no domingo, às vezes na segunda. Você vai escolher o melhor dia para você. Dependendo do seu segmento, pode ser até que a sua agenda não comece numa segunda e termine numa sexta ou num sábado, pode ser que seja de quarta-feira, de quarta a quarta, pode ser que seja de quinta a quinta, de sábado a sábado. Não muda em nada, né? O passo a passo, as ações que você vai precisar fazer são as mesmas, mas assim, analisa, faz a análise semanal dos seus resultados, revisa as suas metas, entende se essa meta vai precisar ser alterada para a semana seguinte, entende como como você está, quantos por cento do teu objetivo você já atingiu, porque isso até te ajuda a ter essa visão mesmo das pequenas vitórias, ter a visão de que você está avançando no processo, porque a gente não vai chegar de 0 a 100 no mesmo dia, às vezes. Às vezes você vai ter uma tarefa na sua agenda que você vai começar a fazer lá na segunda e vai fazendo 20% dela até chegar na sexta, 20% todos os dias para chegar na sexta com 100%. E enquanto a gente não tiver essa consciência de que a gente não vai ter um dia livre, que a gente vai parar e vai sentar e vai resolver todos os nossos compromissos, né? E começar a olhar essa agenda num panorama um pouco maior, num panorama semanal, quinzenal, enquanto nós não tivermos essa visão, as coisas vão ficar da forma que estão, né? Você vai ficar com muita pendência, porque você vai ficar esperando o momento ideal para você colocar aquilo em dia. E a gente sabe que no empreendedorismo não é assim que funciona. Todo dia é um dia. E se você fizer um pouquinho a cada dia, você chega no resultado que você precisa no final. E essa análise, né, ela vai te ajudar muito a ter o histórico.
ela vai te ajudar muito a entender quanto tempo você leva para fazer seu financeiro, porque aí na agenda da semana que vem, você vai ajustar o seu bloco de trabalho. Às vezes você separou lá meia hora para fazer tua revisão financeira, um dia na semana. Só que você percebeu que talvez você precise de 2 dias de meia hora para fazer aquela atividade. Às vezes você separou 2 horas do seu dia para fazer a parte de atendimento, mas você começa a perceber que se você separar todo dia 30 minutos, você já consegue atender todos os clientes, você não vai ter demanda acumulada e vai conseguir fazer esse ciclo de atendimento ao longo da semana. Sem ter o histórico das suas ações, você não vai entender o que você está fazendo que está dando certo e o que você está fazendo que precisa mudar. E outra coisa também que é muito importante, né, que inclusive vamos dizer assim, é a chave, é a premissa, né, do Planner da Empreendedora, que é um dos produtos que eu tenho, você fazer uma análise de quantas horas você investe por semana em cada uma daquelas áreas da tua empresa. Que aí você consegue, inclusive, entender quais partes da sua empresa são o seu gargalo, quais partes da tua empresa te ocupam mais tempo, e se essas partes precisam ser feitas só por você, ou podem ser delegadas para outras pessoas, ou quando você for contratar alguém, quantas horas você precisa de uma outra pessoa para fazer aquela atividade. Percebem como a gente precisa organizar para planejar, para através do planejamento você organizar, através da organização você ter dados, e ao acompanhar esses dados, fazer novas metas para chegar em melhores resultados. Sem isso, mais uma vez, você não tem uma empresa, você tem um hobby, uma ideia de negócio que dificilmente vai chegar no resultado, que dificilmente vai chegar nos planos que você espera. Bom, falei aqui então sobre as 7 ações, né, que eu considero que são as principais aqui que a gente precisa ter, né? Vou deixar aqui de novo, ó, se você quiser dar uma olhadinha aqui deixa eu fechar isso aqui. Se você quiser dar uma olhadinha aqui no macro, né, com todas as ações, então fazendo um resumo prático aí de tudo que nós falamos. No dia 1, eu defino as minhas metas da empresa, eu posso estar fazendo uma estruturação anual, semanal, mensal, enfim, mas o primeiro dia é o dia de definir as metas, de fazer o planejamento. Depois disso, eu entendo quais são as áreas importantes que eu vou precisar pensar. Depois disso, eu crio uma lista de tarefas para cada uma dessas áreas que são importantes. Crio a rotina, né, que é o item 4 aqui, e depois crio um sistema para fazer essa organização. Depois do sistema criado, né, que no sistema vai estar incluída a agenda, mas vão estar incluídos outros sistemas, planilhas, enfim, outros controles que eu preciso ter para fazer a minha rotina funcionar, eu vou criar uma agenda com os meus compromissos e tarefas para cada uma dessas áreas. E aí sempre vou pensar num momento para fazer a análise semanal dos resultados alcançados em relação a essas metas semanais. Então, assim, é assim que eu faço para colocar tudo isso em prática, né? Como que coloca tudo isso em prática? Através desse passo a passo, dessa estruturação que aqui eu coloquei no modelo de 7 dias, e a gente pode fazer isso de outras formas, mas vamos dizer assim, que a minha recomendação seria, no mínimo, ter esse tempo, né? Se você está com tudo bagunçado, tudo desorganizado, para começar a organizar a tua casa, e outra, né? Você não vai ficar o dia inteiro em uma tarefa só, né? Então, dentro lá da tua jornada, vamos dizer assim, todas as manhãs, né? Ao longo de 7 dias, entre 8 e 10 horas da manhã, eu vou fazer essa organização, e das 10 horas da manhã em diante eu vou fazer o trabalho. Ou então, né, eu vou separar um tempo no final do meu expediente, ao invés de finalizar os atendimentos, enfim, eu trabalho com o cliente às 6, eu finalizo às 5, e fico das 5 até às 6, até às 7, organizando ali cada uma dessas ações do checklist. Só que a gente sabe que muitas pessoas chegam nesse ponto de desorganização, chegam nesse ponto de não ter metas, chegam nesse ponto de não ter agenda, porque elas não sabem como colocar isso em prática. Elas até sabem esse roteiro do que elas precisam fazer
mas elas não sabem como colocar em prática. E isso é comprovado através de pesquisas. Quando você tem um plano escrito e quando você tem uma pessoa acompanhando, quando você se compromete com uma outra pessoa, ou se compromete publicamente a fazer uma coisa, a probabilidade de você realizar isso é muito maior do que se você ou não tem ninguém ali te apoiando, te auxiliando, alguém para, entre aspas, para que você se sinta cobrado em fazer, porque você acordou com aquela pessoa, ou pelo menos comentou com aquela pessoa que faria. Se você não tem essa pessoa, fica um pouco mais difícil de realizar. E na grande maioria das vezes, a pessoa que chegou nesse ponto de não conseguir se organizar e esquematizar o teu roteiro para chegar nos resultados, tem dificuldade de ter essa disciplina de seguir essas metas. E foi para isso que eu criei, né, a consultoria de criação de agenda empreendedora. Por quê? Porque isso vai te trazer essa disciplina, né, e todos esses passos aqui, né, que você levaria uma semana para fazer, você consegue fazer comigo em uma reunião de 1 hora e meia, no máximo, né? Porque aí, nessa primeira 1 hora, a gente faz essa organização e nos outros 30 minutos a gente consegue ir refinando e entendendo o que faz sentido para você ou não. Por quê? Porque eu vou te levar um roteiro prático, eu vou te auxiliar a criar metas estratégicas, então, 4 metas estratégicas pensando em financeiro, pensando em operacional, pensando em vendas, né, e área comercial, e pensando em equipe, em capacitação de pessoas, porque aí, tendo essas metas, nós conseguimos mapear essas áreas importantes da tua empresa, conseguimos criar o teu sistema de organização e a tua agenda, e você sai dessa reunião com uma agenda de 30 dias. Então, você reduz, né? Você, ao invés de gastar uma semana fazendo isso e ainda sem ter essa garantia de que você vai conseguir mapear tudo, em uma reunião de 1 hora e meia você consegue fazer isso comigo e sai com a agenda montada para o teu mês todo, né? E esse é o primeiro passo para você organizar uma agenda personalizada, porque é claro que existem outras formas, né? Eu tenho, por exemplo, uma mentoria com 4 encontros, onde nós fazemos aí um planejamento anual, um planejamento mais extenso, um planejamento onde você consegue ter uma visão do teu ano, um planejamento mais robusto, mas muitas vezes ou por falta de tempo, ou por falta de receita financeira mesmo, porque a empresa está toda bagunçada e com certeza se ela está bagunçada, ela não está gerando retorno financeiro, você não consegue investir o valor que custa esse tipo de trabalho. E aí a consultoria, ela vem justamente para isso, para ser um passo inicial, onde através desses 30 dias você consiga se organizar de forma que esse resultado financeiro que você precisa para fazer mais coisas na sua empresa aconteça. Então, essa consultoria de criação de agenda empreendedora está com inscrições abertas, são vagas limitadas justamente por ser um atendimento individual, é um valor mais acessível que o da mentoria e é um tempo menor do que o tempo da mentoria. Então, nós fazemos uma reunião de 1 hora e meia e você sai com o teu plano para os próximos 30 dias, prontinho para colocar em prática e com o principal, né, que é a orientação de uma profissional, é a minha orientação para que você corte caminhos, ganhe atalhos, né, e comece a cortar essas coisas que podem ser imprevistos, né, que aí eu vou conseguir identificar através da nossa conversa, para ter uma chance maior de que isso tudo dê certo. Né? Então, eu vou deixar aqui no link da nossa Masterclass, na descrição do vídeo, você consegue entrar em contato comigo também através do meu WhatsApp, ou conhecer mais sobre o meu trabalho através do Instagram e depois entrar em contato comigo no WhatsApp. E esse é o link, né? Ele vai ficar disponível na descrição aqui do vídeo e também vou deixar os meus contatos, para que você faça a aplicação, preencha lá o teu formulário de aplicação e a gente já converse, já agende o seu primeiro, né, o seu horário, sua reunião de 1 hora e meia, para fazer o planejamento e a criação da tua agenda empreendedora, né? Então, vamos lá. Essa Masterclass, né, o objetivo principal dela foi dar essa luz, né, esses tópicos, esse conhecimento que é muito importante para você que precisa se organizar antes de começar a gerar novos resultados na sua empresa.
E também um convite para que, caso você, mesmo tendo essa visão de tudo que você precisa organizar, se você ainda não consegue fazer isso sozinha, fala comigo, né? Entre em contato comigo, participa dessa consultoria, né, que vai ser o pontapé inicial, vai ser o primeiro passo para você ter uma agenda organizada, uma agenda personalizada e uma agenda possível. Acho que é o principal, né? Para que você pratique a carreira com vida, né? Que é ter um trabalho que cabe na sua vida e não o contrário. Bom, eu acho que é isso. É o conteúdo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube, então, se vocês quiserem assistir ela depois, anotar. Detalhe, né? Disponível por tempo limitado. Então, aproveite, anote os insights da aula e, se fizer sentido para você, se você perceber que talvez esses 7 dias dentro de uma semana seja muito, entre em contato comigo que a gente consegue, através da consultoria, em 1 hora e meia, fazer tudo isso aqui que eu expliquei e já começar aí um novo mês, já começar um novo trimestre de uma forma diferente. É isso. Mês que vem tem mais, essas aulas são sempre mensais. Se você está assistindo essa aula depois, né, gravada, deixa nos comentários o que você achou e entre em contato comigo para que a gente comece a criar a sua agenda possível, comece a criar a sua carreira com vida. Tchau, tchau e até a próxima.